Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se só fizerdes o bem aos que bem vos fazem, que mérito tereis, uma vez que os pecadores procedem do mesmo modo? Lucas 6:33. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor pelos amigos. Reflita, não percas tempo e esperança, paz e otimismo, quando alguém te não entenda ou te fira o coração. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz. Graças a Deus, vamos nesse instante pensar em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos rogar a Ti por todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos colegas de trabalho, por todos aqueles, Jesus, que nos auxiliam no bem viver. Que os nossos amigos possam sentir as vibrações de amor, de carinho, de fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Toda segunda-feira, nesse horário, nós estamos a postos em nossa casa espírita para receber os irmãos, todos aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual. Se você anda triste, se você anda com dificuldades para ler obras edificantes, para fazer prece, se você está tendo grandes dificuldades no ambiente familiar, se você está com a sua mediunidade descontrolada, se você está envolto nas drogas, que tal fazer o tratamento espiritual? Você já pensou nisso? Então, venha participar do tratamento espiritual em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E também, se você deseja fazer o tratamento online, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Antes de nós irmos para a mensagem, nós queremos lembrar ainda aos amigos que toda sexta-feira nós estamos fazendo palestra no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Nova Monte Verde, às 7 horas da noite. E lembramos aos amigos que nesse fim de semana nós teremos a Rota Paulo de Tarso. E nós iremos para Nova Monte Verde na quinta-feira de manhã. Iremos ficar quinta e sexta na cidade de Nova Monte Verde. Então, na quinta, nós teremos reunião com todos os simpatizantes da doutrina espírita para a gente falar, para a gente conversar sobre o centro espírita. E na sexta-feira teremos a palestra especial. Então vamos nos organizando, nos planejando para essa grande tarefa. Vamos então para a mensagem de hoje de Emmanuel. Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Marcos, capítulo 8, versículo 2. Multidões.
Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos e cansados, e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 6. Meus amigos, esta mensagem, ela faz grandes provocações. E essa provocação está relacionada ao nosso compromisso com a multidão. E se nós formos perceber, muitas ações nossas, elas influem diretamente em ações coletivas. Por isso é muito importante nós percebermos se as ações que nós estamos tendo é de cunho positivo, ligado ao Evangelho do Cristo, ou simplesmente para o nosso benefício. Jesus, ele está preocupado com a multidão que ali se encontra e auxilia dando-lhes esperança. Mas o Emmanuel nos chama a atenção quando nós nos colocamos como responsáveis por grandes multidões. E se nós formos perceber, nós temos grandes multidões sob nossa tutela. E aí nós temos, por exemplo, dentro da nossa casa, nós temos certas responsabilidades. Mas nós assumimos muitas vezes compromissos, por exemplo, religiosos. Na casa espírita, como dirigente, como partes integrantes da administração de uma casa espírita ou de um grupo religioso. Então, nós ali assumimos compromissos com aquela multidão. Também podemos assumir compromissos para multidões maiores, para grupos maiores. E aqui, desde um coordenador de bairro,
desde assumir um compromisso em gestões administrativas, ser eleito para cargos como de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores, para governadores, para presidente. Então, conforme a gente vai galgando espaços maiores, nós temos mais responsabilidades diante de multidões. E nesse cargo, nesta função, nós temos que buscar o que é coletivo, o que é para o bem da maioria. Muitas vezes nós nos aliamos a grupos, e esses grupos, na sua maioria, são grupos egoístas que querem se beneficiar da função ou do cargo que existe. E aí nós assumimos como grandes tarefas, e nesses casos que podem perdurar para muitas encarnações. E nós temos que sempre assumir depois compromissos de boa vontade, de benemerência para com multidões. Então, há espíritos que reencarnam com compromissos grandiosos de atender multidões, de amparar multidões. E é nesta função que nós devemos buscar sempre pautar nossas atitudes conforme os ensinamentos do Cristo. Muitas vezes nós utilizamos leis, construímos leis que vão causar mais dano à população, vai matar mais gente. E aí nós estamos afrontando o Evangelho do Cristo. Muitas vezes, devido à função que a gente tem, nós decretamos guerras. Então, nós somos responsáveis por multidões. E, nesses casos, todas essas guerras, ou por negligências nas nossas funções, e muitas pessoas morrem, sofrem por causa delas, nós seremos responsabilizados pelo mau uso da função. Então, nós devemos buscar como diz o Emmanuel, um sacerdócio organizado, um sacerdócio, ou seja, uma dedicação assídua à tarefa do Cristo. Se o que nós estamos fazendo está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Não é simplesmente querer o nosso benefício, mas o benefício da multidão. Então, meus amigos, que possamos viver esta encarnação dedicados às tarefas que assumimos e assumir com muito zelo, com muito carinho, com muita boa vontade para o bem. Vamos nos afastar de acordos que podem trazer grande sofrimento, grandes sacrifícios a multidões. Então, que a gente possa, a partir de hoje, seguir trabalhando nessa seara do Cristo, alimentando esperança, alimentando fé, dando condições para que as multidões consigam viver o Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, vamos sempre estar ligados ao que o Cristo nos ensinou. Como diz o Emmanuel, o Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Então vamos orar, meus amigos. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles povos envoltos nas guerras, aqueles que estão perdendo seus lares, suas tradições, estão vivendo em outros países, tentando sobreviver. Olhe também, Jesus, por aqueles que estão morrendo de fome por causa da ganância e do orgulho de poucos. Amado Mestre Jesus, que aqueles que nos lideram
possam desenvolver nos seus corações o sentimento da compaixão, da misericórdia, e que cada um de nós também, Jesus, possamos ter os mesmos sentimentos, o sentimento da caridade, da fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.